Eu quero saudar a todos os amados e diletos ouvintes do grupo A Voz da Palavra de Deus, também do grupo Testemunhos de Deus, e você que acessa o meu canal na internet, no YouTube, Pastor Flávio de Oliveira, da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, com a santa, preciosa, divina, maravilhosa, extraordinária paz de nosso príncipe da paz, de nosso Deus, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja na tua vida, no teu lar, na tua família. Mais uma vez aqui no posto de dever, de serviço da obra de Deus, para servir como um vaso, como um instrumento de Deus, para transmitir a todos vocês, amados internautas, a preciosa e sublime palavra do nosso Deus, que está lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, que exercia a medicina. Lucas, um médico amado, no capítulo 23, versículo 39 em diante. O título é Os Dois Malfeitores. Lucas 23, verso 39 em diante. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, estamos aqui crucificados nessa cruz com justiça, porque recebemos castigo pelos nossos atos errados, que as nossas atitudes merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oramos a Deus nessa hora. Pai eterno, eu tenho lido a tua palavra. A tua palavra é a verdade eterna, é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O mandamento é uma lâmpada, diz Provérbios 6:23, a lei é uma luz e as palavras da repreensão são o caminho da vida. Ilumina então nesta hora os entendimentos entenebrecidos, as mentes que estão em trevas, Pai, que a Bíblia diz em 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século, Deus com D minúsculo, que é Satanás, cegou o entendimento dos infiéis, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, Pai Celestial, que o Senhor ilumine os nossos ouvintes, prepare o coração desse irmão, dessa irmã, desse amigo, desta amiga, para receber a tua palavra, possa ouvir, crer, entender, compreender, obedecer e praticar e viver abençoado através desta palavra. E unge a minha voz, unge a minha mente, me dá sabedoria e que eu seja um instrumento ungido e poderoso para transmitir a tua palavra aos nossos ouvintes. Eu oro com toda a fé, com a certeza da vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, Senhor Jesus. O tema da minha meditação nessa noite é três cruzes. Três cruzes. A Bíblia fala que quando Jesus foi erguido, Jesus estava na cruz do meio, mas a Bíblia fala que havia dois malfeitores, um crucificado à direita numa cruz e outro crucificado à esquerda. Foram erguidas então três cruzes, Jesus da cruz do meio,
outro malfeitor, quem sabe um assassino, um ladrão, alguma pessoa que havia cometido algum crime contra a sociedade daquela época. Um foi crucificado à direita de Jesus, outro foi crucificado à esquerda. Então, eu quero te dizer nessa noite que a morte na cruz era um martírio, que a morte na cruz significava maldição. Deuteronômio 21, versos 22 e 23, diz ali: maldito aquele que for crucificado numa cruz, no madeiro. Eram crucificados na cruz pessoas marginalizadas, bandidos, facínoras, psicopatas, pessoas que haviam cometido crimes terríveis, tarados, quem sabe, pedófilos, assassinos, pessoas com os mais diversos pecados eram crucificados na cruz. Mas desta vez, houve um que não tinha pecado, que a Bíblia diz em Hebreus 4,15, que ele em tudo foi tentado, mas nunca pecou. Houve um que foi crucificado injustamente, era o Senhor Jesus Cristo. Eu quero te falar primeiro da cruz do meio. Naquela cruz do meio estava o meu Salvador, o meu Redentor, o meu Libertador. Na cruz do meio estava o Emanuel, Deus conosco, o Deus forte, o Elohim, o Criador dos céus e da terra. Ali estava o homem perfeito, o homem que nunca pecou, mas porque ele estava então sendo morto, crucificado naquela cruz, pastor Flávio, por causa dos meus pecados, por causa dos teus pecados, que a Bíblia diz em Isaías 53, que ele levou sobre si as nossas dores, que ele levou sobre si nossos pecados, toda a maldição, todos os problemas, todos os males da humanidade, doenças, enfermidades, pecados, perturbações, psicose, depressões, angústia, maus sentimentos, tudo ele levou naquela cruz, ele levou sobre si. Ele era perfeito, ele era justo, ele era santo, ele era honesto, ele não tinha pecado, mas ele levou sobre si os meus pecados, os teus pecados, os piores pecados que os seres humanos cometeram. Ele levou sobre si naquela cruz e pagou o preço da minha salvação, da tua salvação, pagou o preço da nossa vitória. Então diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus, por tu seres crucificado naquela cruz para salvar a minha pobre, miserável e indigna alma, Pai. Eu te agradeço, meu Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1 e versículo 18, que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Não é a cruz que tem poder, não é você pegar e fazer uma cruz de madeira, colocar na sua mão e dizer eu repreendo o diabo pelo poder da cruz. Não, o alvo não era a cruz, quem te deu vitória não foi a cruz, mas foi o homem da cruz. Aquele que estava na cruz do meio era o Deus forte, o Deus varão de guerra, o Criador do universo, morrendo por mim, morrendo por ti, e foi Ele que te deu vitória, é Ele que nos dá salvação, é Ele que nos dá vida eterna, é Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá vida e vida com abundância. Então eu quero falar também dessas duas cruzes, a que estava à direita de Jesus e a que estava à esquerda de Jesus. Numa dessas cruzes estavam ali então pregados
dois pecadores, dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. A Bíblia não diz qual deles estava à direita, se era o que se arrependeu que estava à direita, que se era o que se arrependeu que estava à esquerda. A Bíblia não nos dá esses detalhes, embora muitos digam que o pecador penitente, o pecador que se arrependeu estava à direita, mas eu não encontrei nenhuma passagem bíblica dizendo isso. Então eu quero te falar desses dois pecadores. O primeiro pecador, o pecador impenitente, o pecador que não se arrependeu. Existem esses dois tipos de pecadores desse mundo. Todo ser humano é pecador. A Bíblia diz, Romanos 3:23, todos pecaram, ficaram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz no Salmo 14:3 que não há justo nenhum sequer sobre a terra. A Bíblia diz na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 8, que se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso e nele não estava a verdade. Então todo ser humano é pecador. Os dois que estavam ali pagando o preço dos seus pecados, um à direita e outro à esquerda. A Bíblia diz em Marcos 15:32, que a princípio aqueles dois pecadores estavam, os dois zombando, os dois criticando do Senhor Jesus Cristo, mas num certo momento, talvez quando Jesus, em Lucas 23:34, ele disse: perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei em qual momento, mas houve um momento que um daqueles pecadores se arrependeu, que um daqueles pecadores foi tocado pelo Espírito Santo, o pecador penitente. Ele então começou a repreender o outro pecador, que zombava de Jesus, que escarnecia de Jesus. Isso nos mostra que muitos se arrependem e aceitam Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, e outros passam a vida toda escarnecendo, zombando, e nunca se arrepende, e perde a salvação, e perde a vida eterna, e acabam na condenação eterna por não se arrependerem. Mas que você seja o pecador penitente, o pecador que se arrependeu. Ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aquele pecador então morreu salvo, porque no último momento, no princípio ele começou zombando juntamente com o outro, que a Bíblia diz em Marcos 15:32 e Mateus 27:44, mas em certo momento ele se arrependeu. Eu comecei no começo, na minha juventude, zombando de Deus. Um irmão me entregou um folheto e eu rejeitei, eu fiz uma desfeita para ele, eu virei a cara para ele, eu zombei dele. Mas quando chegou o momento destinado por Deus, eu fui tocado pelo Espírito Santo, fui transformado, fui liberto, nasci de novo, me tornei uma nova criatura, e hoje eu sou um servo de Deus. Hoje eu estou lutando para herdar a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Que este seja o teu momento, que você não seja o pecador que escarnecia, que zombava, que rejeitava, que você seja o pecador que se arrependeu, que pediu misericórdia a Jesus, que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque hoje é o dia da salvação. Amanhã pode ser tarde demais, o amanhã pode não chegar na tua vida, mas hoje Deus quer te tocar, hoje Deus quer te abençoar, hoje Deus quer te curar, hoje Deus quer te libertar, hoje Deus quer fazer de você um novo homem, uma nova criatura, uma nova mulher, um jovem abençoado, um jovem transformado, uma moça cheia do Espírito Santo. Então, neste momento, seja tocado pelo Espírito de Deus e transformado em nome do Senhor Jesus Cristo.
Pai, eterno horário não nos permite continuar. Eu oro por essa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o doente seja curado, sarado de qualquer tipo e espécie de enfermidade, e a doença saia em nome de Jesus, e essa vida seja impactada, tocada pelo teu poder, que os demônios saiam em nome de Jesus, os oprimidos sejam libertos, viciados sejam libertos, vidas sejam abençoadas, famílias sejam abençoadas, é a minha oração, em nome do Senhor Jesus.